Oi, turma. Olha, esse episódio vai abusar da nossa intimidade. O que acontece? É, Esse episódio não é pra todo mundo. Eu estou realmente pensando que ele não vai sair da bolha, porque acaba que eu acabo conhecendo um pouco de vocês também. E eu sei dos rostos, eu sei dos comentários. Às vezes a maioria daqui também acompanha no YouTube, então eu vejo os comentários lá, eu vejo os comentários na DM. Algumas meninas aqui a gente se liga, bate papo. Então, às vezes, eu também acho que eu crio na minha cabeça uma intimidade que pode não estar existindo, mas é, para mim isso aqui é uma coisa laboral. Acho que os episódios têm sido muito autorreflexivos, porque vocês também me ajudam a pensar melhor e a sair das minhas certezas, né? Eu acho que essa é a graça da vida. Então, eu tava gravando esse episódio e eu falei assim, eu vou ter que recomeçar. Porque eu não quero que ele fique num tom de conselho, sabe? Eu queria que ele ficasse naquele tom de quando a gente chama uma amiga pra dormir em casa e a gente é criança. Daí a gente pega uma lanterna, vai pra baixo do lençol e fica um tempão batendo papo sobre tudo e ao mesmo tempo sobre nada. Eu queria que esse episódio fosse essa cena. Às vezes eu queria poder chamar todo mundo pra vir aqui, conversar em casa, olhar no olho. Porque por conta de alguns comentários eu senti a necessidade de falar diretamente em como eu tenho visto que às vezes a gente se odeia. E eu, na verdade eu nem vou usar o termo a gente, como você às vezes se odeia. Né? Você me permite dar ter essa intimidade? Porque eu vejo meninas lindas, inteligentes, esforçadas, maravilhosas, não prestando atenção no próprio potencial, não observando quem elas são no mundo. A gente tá na internet agora e eu falei sobre essa questão da comparação com uma psicóloga, porque eu não sou psicóloga, sou professora de literatura. Por favor, nunca confundam isso. Eu sou uma menina de 27 anos. Se tem uma coisa que eu não sei e eu também não quero assumir o papel, é de, sei lá, alguém que aconselha. E pra gente trabalhar uma coisa séria, eu chamei a doutora Débora Amorim, que é doutora mesmo, mas é psicóloga, doutora, dá aula na Universidade Federal, e ela é uma mulher muito forte, assim, que eu admiro muito, e nós estávamos falando sobre neurociência, que é a área dela, e a gente estava falando sobre comparação. Ela trouxe pra gente um diálogo muito bacana sobre o Lacan, que é um psicanalista francês, e ele aborda a ideia de que o ser humano é marcado pela falta. E aí eu fui ler um pouco sobre ele, né? E eu já tive que fazer alguns trabalhos na literatura com ele, porque é um homem gigantesco, tá em quase todas as áreas, sociologia, enfim. E tem uma coisa que me deixou muito intrigada, que ele vai destacar como o ser humano busca incessantemente pela ausência. E às vezes, amiga, eu queria que a gente batesse esse papo num tom íntimo. Me perdoa se eu sou arrogante, mas às vezes não tá te faltando nada. Às vezes é só você que não tá vendo o que você tem. Isso me acontece também. Não tô imune a isso só porque eu tô aqui conversando, sabe? Mas às vezes eu recebo comentários assim: ai, Bruna, eu sou tão ruim pra literatura, eu sou tão ruim pra não sei o quê, ai, porque a vida, não sei o quê. Senta e estuda. Eu também não sou boa. Eu tenho que sentar e estudar. É como se você se colocasse num papel de que você não é capaz das coisas. E às vezes eu recebo comentários assim, eu sou tão. Tananã, né? Palavrão. E as pessoas se maltratando. Eu tenho certeza que vocês nunca falariam sobre mim do jeito que vocês escrevem sobre vocês. Eu tenho certeza que a forma como você fala do seu próprio corpo, do seu cabelo, do seu rostinho, da sua vida, você não falaria dessa forma sobre outra pessoa. Porque você aprendeu a ser gentil com os outros e não aprendeu a ser gentil com você. Você tem que se amar, cara. Você tem que se olhar no espelho e falar assim: eu não vou mais me tratar dessa forma. E eu acho que tá tudo bem a gente pedir ajuda, sabe? Desculpa mesmo, esse episódio ele vem de muitos lugares, acho.
Mas é de alguém que se importa. Eu tô falando como alguém que se importa, tá? Não, por favor, não escutem assim, tá dando conselhos, ela é blogger. Não, 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 não. Assim, muitas vezes eu já fiz muitas sessões de terapia sobre essa forma como eu me enxergo também. Eu também tenho as minhas questões, eu não quero falar delas aqui. Quero falar sobre você. Queria que a gente prestasse atenção nessa forma de se maltratar. A gente tá lendo Grande Sertão Veredas, né? Eu tô lendo adiantadamente, porque a gente começa a leitura dia 1 de fevereiro. Fica o convite pra você participar. E o Riobaldo vai incomodar muita gente. O Riobaldo vai ser ilegível pra muita gente. Porque é um homem jagunço que passou pelas maiores atrocidades. Um homem sem instrução nenhuma. Depois ele vai até se gabar em uma determinada parte do livro. Eu tive sim uma certa instrução, mas pronto. É um homem sem nenhuma instrução, mas que mesmo assim sabe nomear, racionalizar e o principal, amar as pequenas coisas. Ele é feliz e ele é grato pela amizade do Diadorim, pela esposa que ele tem, pela chegada do doutor que tá lá pra ouvir ele. Ele é feliz por tantas pequenas coisas. Ele não fica assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver um apartamento na cidade grande. Eu só vou ser feliz quando isso, quando... A gente faz isso o tempo todo. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma faculdade. Eu só vou ser feliz... A Sônia Balacó tem aquele poema, né? Pensei que a liberdade vinha com a idade. Depois pensei que a liberdade vinha com o dinheiro. Depois pensei que a liberdade vinha com o tempo. Depois pensei que a liberdade vinha com o poder. E aí eu percebi, a liberdade não vem. Terei de ir eu. Interpreta isso com relação à felicidade. A felicidade não vem. Terei de ir eu. É aquela coisa, assim, do tipo, não sou capaz, isso não é pra mim. Eu vivi uma situação na escola que eu queria que... Se eu pudesse, né, falar, assim, uma coisa íntima, mas... não é sobre mim. Não escute como se fosse sobre mim. Pensa nas tuas questões. Porque eu acho que isso é importante. Olhar no espelho. Falar com você mesma. Não se maltratar mais dessa forma. Na época da escola, o meu sonho era estudar na escola particular. Até falei isso num vlog, né, outro dia, mas pronto. Meu sonho era estudar na escola particular. E meu pai conseguiu me colocar numa escola particular. E lá a gente tinha imersões de inglês. E eu lembro que eu criei, assim, eu mesma, não foi uma coisa só do movimento externo. Eu, Bruna, assumi um papel pra minha vida, ali naquele momento, de que eu não era capaz de aprender inglês. Porque o inglês não era pra mim. Porque eu não era como as meninas da escola particular. Eu não tinha as roupas das meninas da escola particular. Eu não fazia as viagens que as meninas da escola particular faziam. E aí eu assumi, coloquei na minha cabeça, isso não é pra mim. Então durante as aulas de inglês eu ficava fazendo qualquer outra coisa. Aí depois eu precisei do inglês. Porque, por exemplo, agora eu faço doutorado, as minhas aulas são assim, eu tenho milhões de coisas pra fazer em inglês, não tem jeito, não tem para onde fugir. Como diz a Clarice Lispector, você não vai escapar do seu destino. Se você sabe que você precisa fazer alguma coisa, vai lá e faz, porque você não vai escapar do seu destino. E aí eu me peguei lembrando dessa situação e falando assim, por que eu tinha essa cabecinha, cotoquinha, pequenininha, vi o mundinho desse jeito? Uma vez, outro exemplo. Uma vez, eu trabalhava numa empresa, né, uma rede de escolas, e a gente teve aquelas reuniões de fim de ano, que era por coisa de amigo secreto, e foi todo mundo para um restaurante, super chiclas, super legal, super gostoso. E aí, eu tinha uma colega que se odiava em cada mínimo detalhe. E eu olhava, ela chegou, eu falei assim, meu Deus, que vestido lindo, maravilhoso. Ela, era o que eu tinha em casa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu assim, a gente é amiga até hoje. Eu só falava assim pra ela, amiga, pelo amor de Deus, agradece o vestido, tá linda. Fala, eu tô linda, eu sou bonita. Meu Deus, como que pode uma pessoa se maltratar tanto? Aí, beleza. Passou um tempo, a gente tava sentada comendo. Inclusive, eu tirei ela nesse amigo secreto. A gente tava sentada comendo e tal. Aí ela virou e falou assim, não vejo a hora de ir embora. Esse lugar não é pra mim. Olha essa louça. Olha esse tanto de garfo. E a gente
ali do bairro onde eu sou, né, a gente é mais humilde, mais assim, pessoas mais tranquilas. A gente realmente não é daquelas chiclas que usa, o garfo para comer ostras. Não é isso. Não viemos daí. Aí eu olhei pra ela e falei assim, pelo amor de Deus, minha filha. A gente nasceu aqui, ó, por porcelanato. Vai ficar reclamando disso, não. Curte aqui, você merece. Ela realmente era uma das melhores funcionárias da escola. Ela não era professora, mas ela era uma das funcionárias, geria muitas coisas importantes na escola. E eu, assim, como que... Não pode ser... Eu lembro que nos anos que a gente trabalhou junto, eu passei os anos inteiros falando... Você é maravilhosa. Como que você não se vê no espelho e acha que você é maravilhosa? Sabe? Eu acho que, assim, a coisa principal na vida, a primeira coisa principal na vida é você se amar. Porque você me desculpa. Se você não se amar, você vai amar o quê? O outro? O que o outro vai vir fazer? O que os outros fazem? O que os outros não fazem? Não pode depender dos outros pra nada. Pro trabalho, pro estudo, pra cabeça, pro corpo, pra autoestima. Eu só sou bonita quando o meu namorado me elogia. Pelo amor de Deus, você é linda a todo momento. É uma coisa assim de esse tato, entendeu? E eu sei que é difícil falar sobre isso, sobretudo com mulheres. Porque socialmente, né? Ou a nossa roupa é curta demais, ou a nossa roupa é apertada demais, ou a nossa roupa é larga demais, ou tudo tá errado. Tudo que a gente faz tá errado. Mas tem que ter um pouquinho do pensamento crítico. E também observar a vida. Tem outras situações. Por muito tempo, eu tive vergonha um pouco das coisas que me animavam. Vamos dizer assim. Porque em alguns momentos, as coisas que a gente vai gostando parece que vão tentando podar a gente. Então eu ia dar aula toda feliz, toda empolgada, e vinha alguma professora e falava assim: isso aí, ó, é só começo de carreira, depois vai estar igual a gente. E eu comecei a olhar para o universo da docência com muita pena, com muita dó, por muitas questões. Porque, primeiro, quem já trabalhou em escola pública, quem trabalha em escola pública, sabe que as coisas são difíceis. Mas também não é, pelo menos, eu não tô falando em todas as escolas do Brasil, pelo amor de Deus. O pessoal também é meio cri-cri aqui, né? Povo chato. Ai, que tudo que a gente fala tem que... Você não pode falar de gato sem falar de cachorro, né? Oh, meu Deus. Tô falando ali das escolas onde eu trabalhei, São Paulo, tá? Metrópole, blá, blá, blá. As coisas ali são complicadas, eram muito complicadas pra mim de saber lidar. Primeiro porque eu era muito nova. Segundo porque às vezes eu me sentia muito sem respaldo, né? Então, às vezes também a gente acho que aumenta um pouco as coisas, sabe? Assim, a gente pega a pilha dos outros, a gente pega o pânico dos outros. O que eu quero dizer é que não dá pra ouvir gente frustrada. E também é muito perigoso ouvir pessoas de lugares que a gente não quer estar. Então, assim, eu já tive professoras, por exemplo, que no meio de uma apresentação minha me maltratavam. Falavam assim: ai, a Bruna apresenta trabalho assim, eu quero ver quando for dar aula. Sabe, umas coisas desse tipo. Porque eu era empolgada pra falar de Drummond, eu sou empolgada pra falar de Machado de Assis. E quem não gosta, meu amor, se retire. Não, ninguém tá sendo obrigado. Mas por muito tempo eu fiquei assim: então eu tenho que falar mais. Assim, assim, assim. A gente vai se posando, e eu tô usando esse exemplo da minha profissão, mas isso pra muitas outras áreas da vida. E aí a gente vai se podando, se podando, se podando até acabar a nossa identidade. Até acabar o nosso brilho, até acabar a gente. É como um relacionamento tóxico. Que começa primeiro dizendo: ai, não gostei dessa saia, troca. E depois vai lá e fala assim: usa essa calça. E te dá a calça na mão. Acabou a sua chance de escolher. Acabou você na sua vida. Acabou o seu olhar sobre si mesma. Eu acho que isso é uma forma de estar morto, mesmo estando vivo. O Fernando Pessoa tem essa metáfora, né? Ele fala que o atestado da vida é o sentir. Se você tirar de mim as coisas que eu amo, a literatura, essa mesma bobagem que muita gente acha bobagem, os livros, a arte, o cinema. Se você tirar essas coisas de mim, você tira eu.
de mim mesma. E tá tudo bem quando alguém não gosta dessas coisas, mas o ponto é que se chegou num momento em que a gente opta pelo fácil, pelo prático. E o fácil e o prático, às vezes, eles não nos levam a ser feliz. Desculpa, eu não queria que esse episódio fosse um episódio, ai, vamos ser felizes, todo mundo tóxico. Mas assim, entre o nascer e o morrer, o que existe? A minha vida. Entre o seu nascer e o morrer existe o quê? A sua vida. A forma como você vai conduzir isso é o que vai te fazer bem ou mal. Se você ficar ouvindo todo mundo, vivendo a vida que todo mundo... Isso é muito problemático. Ah, não. Pera. Eu devia ter feito um roteiro melhor, mas assim, vamos pausar só um segundo. Algum energúmeno, algum insuportável, virou e começou a fazer a seguinte pergunta: se você pudesse ser qualquer pessoa no mundo, quem você seria? Eu tenho vontade de pegar a primeira pessoa, cadê? Traz ela aqui na minha mesa. Eu vou falar, você tem cocô na cabeça? Porque não é possível. Gente, não existe essa projeção. Não existe essa projeção. Isso é problemático. Ponto. Tem coisas na vida que não tem como... É preto no branco mesmo. Você não vai falar que uma garrafa amarela é azul. Você vai falar que é amarelo. Porque amarelo é amarelo e azul é azul. Então, assim, que pessoa você seria na vida? Para. Você seria você. Você tem a sua vida. Você tem as suas coisas. Você tem que ter a sua autoestima. Você tem que ter o seu carinho. O seu amor. Não é papo de autossuficiência. Ai, que a gente tem que ser assim, assim, assim. Não, vamos ser racional. Vamos ser, às vezes, sou professora de literatura, tudo muito lindo, universo imagético, um mito, blá, 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 blá. Vamos sonhar. Estamos na Disney, mas tem coisas que tem que ser prática. Por favor, vem aqui em casa que a gente pode conversar mais sobre isso. Desculpa a intimidade. Mas não pode ficar, né? Quem eu seria? Ai, eu acho que eu seria a estrela de Hollywood que não sei o que. Para. É você, o seu brilho. É sobre você. A gente tem vivido essa cultura, né? Agora de entender os lugares dos outros. Eu acho isso ótimo. Então tem coisas que a gente vai ouvir e a gente vai respeitar e a gente vai falar, bom, agora é sobre o outro. Beleza. Só que estamos esquecendo, né? Que a nossa vida é sobre quem? É sobre nós. Não tem como ser sobre o outro. Não tem que escolher quem você seria se você fosse outra pessoa. Não precisa. Outra coisa que eu também acho estranha. Não é estranha, mas é essa coisa de você não conseguir, sabe? Então, eu acho... Não é que não pode, né? Tá vendo por que eu queria você aqui? Pra gente se olhar e as frases não ficarem estranhas. É porque... Às vezes eu leio comentários assim, ai, clássico não é pra mim, me indica outros tipos de livro. Como que não é pra você? Por que não é pra você? Você não sabe pensar? Não, você sabe pensar. Uma menina inteligente, uma menina bonita dessa, uma menina saudável, toma 3 litros de água por dia, eu espero, né? Que senão uma pedra no rim também vem aí. Por favor. Como que não é pra você? Ah, não, essas coisas... Como que não é pra... Gente, não existe como que não é pra você. É pra você. Você pode não gostar. Eu escuto e eu me recolho a minha insignificância, mas eu não aceito quando uma pessoa acha que aquilo não é pra si. Pensamento crítico, reflexão, não é pra você. Então, a única coisa que você sabe fazer é bater o ponto às 6 da tarde. Como o Manuel de Barros fala. Eu não aceito ser um sujeito que compra o pão, aperta o ponto, faz isso, faz aquilo. Essa vida maquinária. Como assim? Não é pra você alguma coisa. Você tem todas as plenas capacidades para ler e interpretar. Por que você insiste em falar eu não entendo Machado de Assis? Cara, se você não entende, senta, faz uma aula e vai entender. Você percebe que é uma forma... Eu queria que isso ficasse... Posso estar falando besteira. Você pode discordar de mim. Nós ouvimos e não julgamos. Mas assim, parece pra mim que é uma forma de dizer, eu tenho limites. Até aqui eu vou, depois eu não vou mais. Você não tem limites. Para de acreditar no que os outros estão falando. E principalmente, para de acreditar na sua própria cabeça.
Como que você não consegue? Como que eu não consigo aprender inglês? Eu consigo aprender inglês, eu tenho internet, eu tenho cérebro. Um monte de gente fala inglês. Como é que eu não consigo falar? Eu vou falar. Eu vou falar. Vira uma questão de honra, assim, de você ter apreço pela vida, brilho pela vida. Não dá pra ser desinteressada. A gente é bonita, a gente é inteligente, mas tem que ser desenrolada também, né? Tem que dar uma chacoalhadinha, um negocinho aí, um tchucu-tchucu. Como é que vai? Como é que não vai, não posso, não consigo? Não existe essas palavras. Eu não consigo. Não existe essa palavra. Cuidado quando essa frase sai da sua boca. Reflete sobre essa frase. Tudo bem, eu não consigo 30 milhões amanhã. Beleza, isso é palpável. Agora eu não consigo ler um livro? Não. Isso, amiga. Amiga é ótimo, né? É que não, isso me passa a cabeça. Isso me passa a cabeça, assim. A vida é extremamente complexa. Super concordo. Mas escolha suas batalhas. Se maltratar não é uma delas. Ser a sua maior hater não é uma delas. Eu sou a minha maior hater, mas eu tenho que mudar isso. Não posso ser assim pra sempre. Esse descaso, esse desleixo. Se gostar, não é fazer skincare. Não é ir na academia, não é colocar uma roupa bonita. Não é. Parabéns, isso é o básico, isso é o mínimo. Se gostar, é gostar dos dias. Cabeça fresca, ser feliz, fazer piada ruim, dar risada. Se gostar é tá brilhando. Sabe? É o olhinho que você tem quando você se olha e fala, pô, que carinho consigo mesma. Se gostar não é comprar sapato. Por favor. Eu vou repetir. Eu acho completamente normal ter momentos tristes, fases tristes, porque parece que depois do dilúvio vem o sol, né? Mas tem que trabalhar um pouco isso, sabe? E não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Quando eu tô muito pra baixo, eu peço ajuda. Amiga, vem aqui em casa que eu quero desabafar, tá acontecendo isso. Me mostra uma outra perspectiva. Aí eu tô falando também de ajuda, terapia mesmo, de você ir atrás. Eu sei que tem muita gente que ainda tem tabu com isso, mas é uma coisa que me deu outras perspectivas. Conversar com meu pai, conversar com uma amiga de confiança. Também é aí que tá, né? Você não vai conversar com alguém que te odeia, que só vai te pôr pra baixo. Porque a gente tem essas pessoas no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho. Tudo que a gente faz tá ruim, tudo que a gente faz tá errado, nada tá bom. Porque essas pessoas são assim na vida delas. Mas você não vai pegar isso pra você. Elas são assim lá na casa delas. O problema não é seu. Sabe? O peso do mundo, essa coisa de nada tá bom. A gente tem que... É que assim... Não tem outra coisa na vida mais importante do que essa espécie de se encontrar. Essa coisa de ser feliz. Mesmo tendo tristeza, as pessoas são felizes e tristes e existem várias emoções durante um único dia, claro, com certeza. Mas, num geral, se maltratar, se desleixar nesse sentido emocional. Se desleixar não é não fazer a unha. Pô, a gente já tá adulta já. É um abraço mesmo de você com você mesma. Se cercar de pessoas que te amam, claro. A gente não é sozinha, a gente não tem que ser individual. Mas essa coisa do Lacan falar sobre sermos seres movidos à incompletude, né? Que o desejo do... Nossa, essa frase me pegou muito, que ele fala assim, o desejo humano é o desejo do outro. Vem dessa palhaçada. Ai, se você fosse alguém, quem você seria? Marilyn Monroe. Pelo amor de Deus. Seria você. Olha pra você. Olha que menina linda. Olha que quanta coisa você tem dentro de ti. Quanto amor você tem pela vida. Quantos olhares não existem dentro de você. Se você ainda não conhece nenhum, vai descobrir. Vai viver. É viver. E a gente, por conta da internet, tá com essa ideia de que só vou ser feliz na frente da Torre Eiffel, meu pai, você vai ser feliz agora, minha filha. Põe isso na sua cabeça. Não é agora que eu vivo, é agora que vai acontecer. Ou vai ou racha. O plano B é fazer o A dar certo. Não tem plano B. Não dá, não tem série B na vida. Não tem segunda temporada. É essa daqui que a gente tem e acabou. Com muitos problemas, com muitas coisas. Mas imagina se eu ficasse agora o resto da vida assim, porque minha mãe, porque minha família, porque não sei o quê. Eu lá,
Ai, porque quando eu tinha 16 anos, a minha professora, ela falou que eu não ia ser uma boa profissional, porque eu fazia muita piadinha falando de literatura. Aquela mulher que ela vai pra casa dela, comer o miojo dela lá, que eu tô nem aí pra ela, pra opinião dela. Aí eu aqui, ó, vou lá ouvir. Vocês já viram Game of Girls? Tem nas últimas temporadas, que são péssimas, né? Tem um episódio que a Rory Gilmore, ela vai trabalhar na empresa de jornalismo do pai do namorado dela. Já é uma farofada, né? Aí a menina, o cara lá, que é o bambambam do jornalismo, ele vira pra ela e dá um feedback negativo. Ele fala assim, olha, eu acho que você não tem peito pra isso, acho que você não é boa. Claro, beleza, ali uma opinião de uma pessoa importante e tal, ok. E sabe o que ela faz? Gente, ela faz a última coisa racional. Ela vai e ela cancela a faculdade de Yale, porque o cara, ela para de fazer faculdade, porque ela tranca, porque o cara lá falou que ela não era uma profissional. Ô, gata, gatinha, você achou que você nasceu pronta? Nasceu de 11 meses, né? Já nasceu com cabelo e dente. Minha filha não nasceu pronta mesmo. Quando uma pessoa fala assim, Bruna, você não é uma boa professora, eu não gosto das suas aulas. Me deixa chegar nos 40. Calma aí, que eu só tenho 27. Espera. Wait. Did I love you? I love you. Wait. Espera. Vou fazer, então, fulano não gostou da minha aula. Pô, acabou a minha vida. Vou lá, cancelar. Vocês dão muito poder na mão dos outros. A Rory, ela dá um poder na mão das pessoas o tempo inteiro, que me irrita de ver essa série. Que eu assisto em looping infinito, né? Vocês sabem. Mas a menina, ela dá poder na mão de todo mundo. A opinião que a mãe dela tem sobre a vida dela não vale nada. A única opinião que ela tinha que ouvir, que é da pessoa que criou, amou e cuidou dela, os avós ali, a família, ela tem tudo. Gente, essa menina tem tudo. Ela tem o dinheiro, a gente sabe que isso move mundos, né? Ela tem o dinheiro, ela é linda, ela é esforçada, ela tem a família, ela tem o apoio e a desgraça vai ouvir o jornalista que falou que ela não era boa. Pois ela devia ter olhado pra ele e falado assim, claro que eu não sou boa, eu estou me formando na faculdade ainda. Essa pressa de viver que parece que todo mundo vai morrer amanhã. Sei, o mundo tá em ebulição mesmo, tá esquentando de dentro pra fora, mas calma aí, que tenta ter um tempinho. Que seja 5 aninhos, né? Estavam falando isso esses dias na internet. Ai, que o mundo só tem mais 5 anos. Ah, tá bom, beleza. Mas então tem 5 anos aí pra gente tá vivendo. Aí é tudo na casa dos 20 e pouco. Então, assim, agora eu tenho que fazer faculdade, casar, ter filho, construir uma casa do zero como no The Sims, e o carro, e viajar o mundo, e passar um ano na Itália estudando história da arte, e fazer. Vocês querem. Meu, quer tudo agora? Ai, mas é muito chato. Tem a vida inteira pela frente, não vai morrer amanhã, não. Claro, pode acontecer da gente morrer amanhã, mas aí a gente vai ficar atropelando a vida, o tempo. Essa sensação imediatista, essa sensação da falta. A vida é feita de ciclos. Eu não acho que eu vou estar no doutorado pra sempre, felizona e blá blá blá. Sei que isso não vai acontecer. Depois do doutorado vai ter outra fase. Depois pode ser que eu faça, vou agora pausar a vida, eu vou, sei lá. Se eu encontrar alguém, nossa, eu vou encontrar alguém, aí eu quero casar, aí eu quero ter filho. Mas pode ser que não. Pode ser que daqui 5 anos isso aí não me passe. Daqui 5 anos eu quero fazer outra coisa. Eu vou fazer um mochilão na Tailândia, sei lá. Assim, o que eu digo sobre o planejar a vida é de uma maneira racional, claro, mas é sem esse peso do impossível. De tudo ao mesmo tempo. Isso adoece qualquer pessoa. Não é você que fica triste. Não sou eu que fico com ansiedade. Todo mundo fica. O ser humano não foi feito para essa automação. A gente não consegue lidar com esse tanto de emoção. Não é que você é fraca, eu sou fraca. Nenhum ser humano funciona dessa forma. Percebe a diferença? No início do episódio, eu falei assim, tá, o ser humano dá falta, mas às vezes, amiga, não te falta nada, às vezes você que não sabe ver. Então, às vezes é a gente não saber ver. E eu gosto tanto disso aqui. Eu gosto tanto quando quando a gente senta pra bater papo, ligo
no Instagram tem aquela função de ligar, né? A gente se liga assim. Eu gosto de bater papo. Às vezes eu falo com 2, 3 num domingo, sabe? A gente conversa. E aí, como tá a vida? Me atualiza. Eu gosto de saber se você passou ou não na prova da OAB. Eu quero saber como é que tá o carro. Você arrumou o carro que você bateu? Eu quero saber como é que tá tua mãe que tava no hospital. Eu quero saber, e aí, você voltou com o fulano? E as suas amigas também? Como é que tá a sua faculdade? Eu acompanho também. A gente cria um carinho. E aí eu vejo pessoas tão incríveis assim que. Não, não, sabe, tá tudo bem. Às vezes a gente tem que olhar e falar assim, tá desconfortável, mas é porque eu tô crescendo. Tá desconfortável, mas é porque não é tudo tão depressa assim. Olha, isso aqui não tá legal, mas calma que vai valer a pena lá na frente. Tem que entender o tempo e espaço sem o olhar imediatista deste minuto, deste segundo. Tem coisas que a gente vai fazer que não é legal. Eu não fui plenamente feliz em muitos momentos da minha vida. Quando eu fazia ensino médio, eu trabalhava e eu fazia festa infantil de final de semana. Eu ia vestida lá de Elsa, de Branca de Neve, de Cinderela, de várias coisas em festas infantis. E aquilo não era gostoso pra mim. Porque eu já tinha sonhos. Eu quero dar aula, eu quero viver de literatura, eu quero estudar, eu quero tanta coisa na vida. E aí eu peguei, assim, na época, eu lembro que chegava sábado e eu ficava assim, ai meu Deus. Não era algo que eu, assim, não era algo que eu odiava, mas eu queria estar fazendo já outra coisa. Mas era algo que eu precisava fazer. Aí depois fui trabalhar numa escola que também não deu certo, depois fui pra outra. Aí entrei na pedagogia, que eu fazia pedagogia, né? Aí eu entrei num semestre da pedagogia, que era semestre só de, como é que chama? Estágios. E aí eram estágios longuíssimos, e aí o dinheiro não era bom, e aí a fase era ruim, e aí minha avó ficou com Alzheimer, aí eu cuidava da minha avó, e eu fazia... Sabe, assim, a vida tem imprevistos. Sim, e as coisas derrubam, as coisas deixam a gente triste. Tudo bem. Não é comigo, não é com você, é com todo mundo. Agora, universalizar de maneira unilateral um ódio gratuito por si mesma, esse maus tratos mental, essa pressão que você mesma faz. A gente vive, assim, às vezes eu acho que a ansiedade, pelo menos dentro de mim, ela faz com que eu mesma seja minha hater, sabe? E aí é como se metade de mim fosse a pessoa, a outra metade fosse quem julga, quem avalia. E eu nunca seria assim com outra pessoa. Eu nunca trataria alguém da forma como a minha cabeça me trata. Eu não sou gentil comigo, sabe? E é um projeto de vida não ser mais assim. Ser leve. Não é no tom gratiluz. Gratiluz do caramba. Quando eu vou levar água em aldeia, eu falo, cara, gratiluz é o caramba. Eu vou levar comida para as pessoas passando fome dentro de metrô. Eu não é gratiluz. Mas é, assim, não se maltratar. De verdade. A maioria das pessoas que estão aqui, eu não conheço todas, mas a maioria das pessoas que estão aqui e que a gente troca, se liga, conversa, bate papo, desabafa, são pessoas incríveis. Vocês são maravilhosas. Vocês são inteligentes, vocês são bonitas, vocês têm a juventude, vocês têm a vida. Esse autoflagelo não é legal. E eu vou terminar falando sobre, acho que uma espécie de lista, sabe? Se a gente tá fazendo, então, essa lista, né, da pressa, eu preciso estudar, casar, ter filho, fazer isso, fazer aquilo, carro e casa e viajar o mundo e falar 60 idiomas e ter essa lista e essa lista toda te sufoca, vamos fazer outra lista? Vamos fazer a lista do cadê eu na minha própria vida, o que eu quero fazer, qual é a minha lista? Sem olhar para a lista do outro, sem olhar para o que o outro faz. Olha para você agora. Qual que são os seus passos? Qual que é a sua lista? E digo B. Digo A e digo B. O Riobaldo fala assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e desinquieta. Então ela não é ideal. Mas o que ela quer da gente? É coragem.
Então, a gente vai ler Grande Sertão Veredas sim, porque, primeiro, a gente tem capacidade de ler, e segunda coisa, a gente vai estudar, vai ter aula, vai ter respaldo para fazer essa leitura, e segunda coisa, a gente vai fazer a nossa lista. Por favor, a nossa lista.